Bom dia, gente. Dentro de 5 minutos nós vamos começar o webinar aqui. A gente vai dar uma tolerânciazinha para o pessoal se conectar. Então, vou pedir para vocês aí mais 5 minutos e a gente já começa o webinar. Meu nome é Cláudia, esse é o webinar que vai fazer uma revisão, né? Recapitular algumas novidades do ano passado, né? Do Reinvent. Então, daqui 5 minutinhos nós vamos começar. Obrigada.
Oi, gente, bom dia. Agora a gente vai começar aqui nosso webinar. Meu nome é Cláudia, eu sou arquiteta de soluções da AWS aqui no Brasil. Também já trabalhei como instrutora e nosso objetivo aqui hoje, nas próximas horas aí, é fazer uma revisão das novidades que a AWS disponibilizou no ano passado. Então, não tem 100%, né, das novidades, tem bastante coisa, mas a gente pensou aqui, tentou trazer um overview diversificado com várias áreas e vários serviços que vão ajudar vocês. Pronto. Então, o grande objetivo desse webinar, a gente não vai aprofundar nenhum tema específico, mas é munir vocês de informações sobre tudo de novo que tem na AWS. O passo de inovação da AWS, ele é bastante acelerado, então, a gente teve aí um conjunto de milhares de atualizações no ano passado, e a intenção aqui é que vocês possam se apropriar dessas novidades, ver o que tem para facilitar a vida de vocês, o que vai poder apoiar vocês a desenharem as soluções. Então, aqui não é exaustivo. Como não é exaustivo, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é como vocês seguem, né, essas atualizações, que elas acontecem no ano inteiro. No Reinvent, a gente costuma ter uma carga maior, mas durante o ano muitas coisas vão sendo disponibilizadas e tudo que tem de novo e tudo que vai surgindo, vocês podem acompanhar e seguir usando esse blog da AWS, que é o What's New. No What's New, eu coloquei aqui um print até da tela, ele tem as várias áreas, vários assuntos que vocês podem seguir. Então, meu interesse é machine learning, meu interesse é a parte de precificação, você pode seguir tudo ou só um assunto específico. Então, você pode tanto consumir essa página, quanto também automatizar a recepção dessas novidades. Então, se a gente der um zoom aqui nessa barra superior, vocês vão ver que ali no canto direito, você pode subscrever o e-mail para você receber os updates, você pode usar até Alexa, se você tiver aí um Echo, Dot, ou já interagir com a Alexa, você pode perguntar para a Alexa as novidades, ou então, eu coloquei o endereço aqui embaixo do feed. No feed você pode automatizar, receber da maneira que você quiser, no seu e-mail, enfim, criar a sua regra. Então, se você tem um interesse específico ou quer se manter sempre atualizado, essa ferramenta ela vai ser muito útil. E por que você deve se manter atualizado quando você está trabalhando no ambiente da AWS? Porque as novidades que vão surgindo podem te ajudar a aumentar a sua disponibilidade, a ser mais tolerante à falha com serviços que já são gerenciados, por exemplo, a diminuir custo com novas famílias de instâncias, com novos serviços que possam beneficiar vocês. Então, é sempre interessante utilizar essa ferramenta. Tudo que eu vou falar aqui saiu, né, nesses blogs, vocês também podem acessar o YouTube da AWS, com palestras do Reinvent, que vão explicar melhor cada coisa. Então, hoje a gente vai fazer aquele sobrevoo sobre as novidades. Futuramente, a gente também vai ter outros webinars para ir aprofundando cada um dos pontos, porque vocês vão ver que a quantidade de coisas ela é bem grande, de novidades. Então, na primeira etapa, a gente vai falar um pouco sobre analytics, sobre análises de dados, né? O que veio de legal aí de novo para ajudar a gente nessa atividade. Então, a primeira coisa é o AWS Kinesis Video Streams. Para quem já conhecia os serviços, né, ligados ao Kinesis, antes a gente tinha o Kinesis Data, né, que é um serviço para você, já gerenciado para você trabalhar com streaming de dados, e agora foi adicionada essa nova feature para que você possa trabalhar com streaming de vídeo também no Kinesis. Então, você vai usar um serviço altamente disponível, resiliente, que escala, e você paga conforme o uso para recepcionar streaming de vídeo. Então, um exemplo de como isso pode ser interessante é você recebe, por exemplo, imagens vindas de câmeras de segurança, então você está ali o tempo todo gravando, e você quer usar um serviço de inteligência artificial, como os que a Amazon tem,
para analisar essas imagens, ver se tem algum comportamento que não é o que você esperava, ou visualizar a característica das pessoas que estão ingressando naquele ambiente. Então, você pode fazer o input via os seus devices, enviar esse streaming de vídeo para o Kinesis Streams e plugar um serviço como, por exemplo, o Amazon Recognition Video para analisar essas informações. A gente vai falar um pouco mais na frente do Amazon Recognition das features de vídeo que agora ele tem, mas você pode fazer coisas do tipo análise de sentimento, quem são essas pessoas que estão entrando no ambiente. Então, são novas, né, funcionalidades ligadas a vídeo, a streaming de vídeo, que o Kinesis e o Recognition vão ajudar vocês. Então, essa foi uma feature importante e os serviços vocês vão ver que começam a se integrar também. Num outro tópico aqui, a respeito de integração de aplicativos, desacoplamento e também aumentar a tolerância à falha, antes a gente tinha o Amazon SQS, que é o Simple Queue Service, e agora a gente tem o Amazon MQ. O Amazon MQ, ele é um serviço gerenciado do Apache ActiveMQ. Então, você pode usar as features dele, né, um message broker, então você pode usar filas e tópicos e todas as features que o Apache ActiveMQ tem de maneira gerenciada. Então, para quem, por exemplo, já trabalhava com banco de dados gerenciado na AWS, o Oracle, o SQL Server, o Amazon MQ está para o Apache ActiveMQ, assim como o RDS para os bancos de dados. Então, ele usa um framework conhecido, já utilizado de mercado, mas que facilita o seu trabalho gerenciando a infraestrutura, gerenciando os updates e a disponibilidade desse serviço. Então, ele já está disponível em algumas regiões, e você pode agora também usar essa nova oferta, né, o ActiveMQ. O legal, aqui tem algumas telas para vocês verem, que são a própria tela do ActiveMQ aqui à direita. Então, ele vai gerenciar a segurança do software, a alta disponibilidade, e uma coisa que é legal a respeito do serviço gerenciado, além dele te aliviar, né, de algumas tarefas administrativas, é a integração que ele vai ter com o CloudWatch, que é o que está aparecendo aqui logo abaixo da tela. O que seria o CloudWatch? O CloudWatch é uma ferramenta da AWS de monitoração da saúde dos serviços, a gente chama de monitoração de tempo real, né, o que está acontecendo ali com os seus serviços, e pelo ActiveMQ, assim como o Relational Database Service, como eles são gerenciados, eles vêm junto também com algumas métricas. Então, por exemplo, eu quero monitorar a profundidade da fila, as mensagens que estão na fila. Como ele é um serviço gerenciado, ele vem acompanhado de algumas métricas já prontas lá no CloudWatch. Então, essa é uma vantagem também de você utilizar o serviço gerenciado. Um outro tópico que é novo dentro da AWS, né, um serviço novo, é uma solução para cenários de realidade aumentada e realidade virtual. Então, isso é um tópico que você precisa, né, de uma mão de obra especializada, que conheça, que saiba lidar com gráficos 3D e com esse mundo. Para isso, para facilitar a vida nesse assunto, surgiu o Amazon Sumerian. O Sumerian, ele é uma ferramenta para você criar ambientes 3D imersivos. Então, um exemplo aqui que está na tela, eu vou simular aqui um ambiente de um cargueiro, eu vou simular uma sala de aula, e aí, pelo Amazon Sumerian, você consegue de uma maneira um pouco mais fácil, né, sem precisar ter tanta expertise nesse mundo, criar esses ambientes imersivos, como é o exemplo da tela aqui abaixo. Então, já tem ali alguns objetos, algumas entidades que você consegue utilizar para criar esse ambiente imersivo 3D. Então, com o Amazon Sumerian, ele vai tornar possível a criação dessas experiências de realidade aumentada e realidade virtual, sem exatamente você precisar ter aquele conhecimento mais profundo sobre isso. Então, ele vai acelerar a sua curva de aprendizagem, ele vai acelerar que você use, né, esses conceitos, crie seus casos de uso, e aí você vai poder criar cenas imersivas para executar em hardwares comuns, por exemplo, dispositivos móveis com iOS, o Oculus Rift, o HTC Vive e coisas desse gênero. Então, você pode desenvolver, né, os seus ambientes
e instalar nesses devices. Então, por exemplo, você pode criar uma sala de aula virtual para treinar novos funcionários, criar um ambiente em que as pessoas percorram o edifício, para fazer, por exemplo, um plano de abandono do local de trabalho, e diversos casos de uso que envolvem essa interação. Tá muito em voga, né, cenários de realidade aumentada, jogos, etc. Então, o Sumerian pode ajudar vocês nesses momentos. O Sumerian é o primeiro serviço que eu vou mostrar aqui para vocês que está em preview. O que é o preview? O serviço ainda não está disponível de maneira self-service no console, por enquanto, ele ainda está em preview, mas nesse ponto você pode acessar a documentação, como eu estou mostrando aqui, você vai acessar lá aws.amazon.com, na seção do Sumerian, e você logo de cara, lá no banner, vai ver um botão que é o cadastro para demonstração, o cadastro para o preview. Quando você clicar, ele vai abrir um formulário que você vai passar seus dados, todas as suas informações e vai pedir para ser aprovado nesse preview. Então, você entra numa fila e aguarda que o serviço seja disponibilizado neste período ainda, né, de preview, para que você já tenha acesso antecipado a ele. Então, é possível que você peça, você entra aqui nesse cadastro, todos os serviços que eu mostrar para vocês que estão nesse momento de preview, você pode seguir esse mesmo fluxo. Acessa a página do serviço, clica ali no botão, vem um formulário e você pede o acesso a ele. Bacana. Num ponto aqui sobre produtividade empresarial, muita gente já conhece a Alexa, né? Então, a Alexa é o software de interação, né, de comandos de voz. Ele está embarcado em alguns devices, como o Amazon Echo, o Amazon Echo Dot. E agora surgiu a Alexa for Business, que é uma plataforma que vai se integrar com algumas ferramentas e permitir com que, dentro de um ambiente empresarial, você possa automatizar e ganhar produtividade. Então, Alexa for Business, ele é esse serviço que estende o uso da Alexa para empresas e vai tornar essas tarefas do dia a dia mais simples. Então, de maneira rápida, via comandos de voz, você executa funções e suas tarefas também. Então, por exemplo, ela vai trazer a possibilidade de ingressar em reuniões com comandos do tipo Alexa, join the meeting. Por enquanto, a gente ainda não tem a Alexa for Business em português. Em inglês, ela já está disponível. E aí, automaticamente, ela pode se integrar com serviços de conferência, serviços de comunicação, como é o caso do Amazon Chime, do Webex, e também a dispositivos de vídeo, como o Polycom, Cisco e o Creston Room Controller. Então, ela pode se conectar aí com várias aplicações, vários fins, para tornar suas tarefas do dia a dia mais simples. Então, via comando de voz, você prepara uma reunião, você agenda uma reunião, então ela tem algumas integrações interessantes e você pode usar o Amazon Echo, o Amazon Echo Dot como o controlador, o speaker, para interagir com a Alexa. Legal. Num pilar agora de computação, a gente vai falar um pouco das novidades. Tem algumas famílias novas que a gente não vai abordar aqui, então também convido vocês a acessar o What's New e ver tudo, 100% do que veio, mas algumas coisas bem legais, principais que surgiram aqui. O primeiro é o Amazon Fargate. O que é o Amazon Fargate? Ele é uma maneira serverless de você executar seus containers. Então, antes você tinha o Elastic Container Service, que permitiu a gestão de containers Docker em um cluster de instâncias, mas um cluster de instâncias gerenciados pelo cliente. Já o Fargate, ele permite que você se foque nos containers Docker e a infraestrutura é escalável e gerenciada pela AWS. Então, grossamente, né, como se fosse tem abordagem parecida com Lambda, então o que Lambda é para computação, Fargate também vai ser através dos containers. Então você vai selecionar uma imagem, vai escolher o orquestrador, no caso Fargate, definir ali a sua aplicação, dar o launch no container, executar, e é nessa tarefa que você vai se focar a partir de agora com o Amazon Fargate.
para quem já usava o ECS, então vale a pena também dar uma olhada no Fargate. Por enquanto, o Fargate está na região da Virgínia. Um outro serviço novo, que era um dos serviços esperados, aí é o Elastic Container Service for Kubernetes. Então, o que é isso, né? A gente já tinha lá o Elastic Container Service para gerenciar containers Docker, mas muita gente já usava o Kubernetes ou no ambiente externo à AWS, né? Então, é a solução gerenciada para Kubernetes para facilitar a instalação, a operação dos nós master, do worker, e gerenciar a disponibilidade, upgrades. Então, antes já tinha até, né, gente que rodava na AWS, mas você tinha que gerenciar tudo por si só, controlar alta disponibilidade e tudo mais. Então, o Kubernetes vai ser uma maneira rápida e bastante robusta para você viabilizar workloads Kubernetes na nuvem, e também você vai permitir executar os containers que você já tem ali no mundo tradicional também dentro do ambiente da AWS. Então, no mundo de containers, agora o leque se abriu, né? Então, além do Elastic Container Service, agora a gente tem o Elastic Container Service for Kubernetes, o Fargate, tem o Container Registry também para Kubernetes. O Elastic Container Service para Kubernetes, ele está em preview nesse momento, e aí você pode seguir aquele mesmo fluxo que eu mostrei lá no Sumerian, né? Para entrar no preview do serviço. Uma outra novidade muito bacana são as instâncias T2. As instâncias T2, elas já existiam. O que são as instâncias Amazon EC2 do tipo T2? A família T2 é uma família de propósito geral, ou seja, ela é equilibrada em termos de computação, memória e entrega de rede, e ela era uma instância de baixo custo, porque a T2 a gente chama de burstable. Então, ela tem lá a quantidade de vCPUs que vão atender essa instância. Você pode acelerar 100% de uma vCPU, mas cada tamanho de instância lá, micro, small, medium, elas têm uma porcentagem que você pode usar de maneira geral desse processador. Então, por exemplo, você pode usar 10% do processador, acelerar até 100%, e antes desse update, na família T2, quando você esgotava os créditos de CPU acumulados nessa instância, ele te devolvia ali para a baseline do tamanho da instância. Então, você acelerava, gastava os créditos, depois você não podia mais usar, você permanecia naquela baseline. Com o Unlimited agora, o que você pode fazer? Você pode continuar usando as instâncias T2, que são instâncias bastante econômicas e muito bacanas para workloads com consumo de CPU variável, mas você pode alterar agora esse comportamento de quando você esgota os créditos de CPU da sua instância T2. Então, se você definir que ela é ilimitada, assim aqui como está mostrando nesse print screen, o que vai acontecer? Quando você precisar acelerar e você não tem mais esses créditos, ele entra nessa categoria ilimitada e você paga só pelo consumo adicional que você for utilizando. Então, se você habilitar que a T2 seja ilimitada, ela não vai mais te restringir aquela quantidade de CPU de acordo com o tamanho. Ela vai consumir o que você tem, ela vai esgotar os créditos, quando você precisar de mais, você paga somente aquele adicional. Então, é um update bem importante que veio aqui na família T2. Então, você pode usar um volume de CPU por um período mais prolongado, pagando só pelo período que você usou adicionalmente. Outro update que eu coloquei aqui, que eu acho bem relevante, foi a respeito das Spot Instances. O que são as Elastic Compute Cloud nesse formato Spot? O formato Spot é como se fosse um mercado financeiro das instâncias. Então, quando aquela determinada família ela está disponível, né, nos data centers, ela tem um valor ali de mercado. E as instâncias Spot, você faz um bid, né, você dá um valor que você gostaria de pagar por ela. Se esse valor tiver abaixo do valor de mercado, você ganha essa instância e você só paga aquilo que ela está valendo. Então, por exemplo, agora ela está valendo 5 centavos. Eu fiz ali um lance de 4, eu fiz um lance de 10, ela está valendo 4, beleza, eu ganho a instância. E eu pago os 4 e não os 10, né, que eu dei como lance.
Enfim, as instâncias spot já existiam. Só que o que acontecia? No momento que não tinha mais disponibilidade dessa instância, ou você perdia o lance, ou seja, eu prometi lá pagar 10, ela subiu, o valor de mercado já está em 11. Eu perco essa instância. No formato padrão, a Amazon vai lá e termina a instância. Você perde ela para sempre, né? É basicamente isso. E aí você tinha aqueles 2 minutos de reação. Agora, você pode definir um comportamento diferente para as instâncias spot. Você pode pedir que a instância spot hiberne. Nesse momento de hibernação, ela vai manter, por exemplo, o IP privado, e aí nesse momento de hibernação, ela entra automaticamente nesse modo e ela vai entrando no estado de stop. Então, você pode tanto hibernar quanto já estopar, dar o stop nessas instâncias. Isso é legal porque você preserva o volume BS, então você consegue ainda preservar esse volume. Se em algum momento ali você conseguir ganhar de novo o billing, ela restarta. Então, ela volta também de uma maneira mais rápida do que recriar essa instância. Então, para quem gosta de spot, para quem já usa spot para diminuir o custo, para viabilizar alguns cenários de Big Data, cenários batch, enfim, muita coisa que dá para fazer com spot, essa novidade aí pode ser bem legal de alterar o comportamento quando você perder o lance ou quando não tiver mais aquela instância disponível. Um outro serviço legal que veio foi o AWS Serverless Application Repository. Esse serviço, ele atende um princípio importante quando a gente está falando de APIs, de serviços, que é a visibilidade desses serviços. Então, você criou lá um montão de APIs que fazem 1000 coisas bacanas, mas você quer compartilhar ou com o seu time, ou você quer compartilhar com a comunidade. Isso vai atender um propósito importante de reuso também, porque se eu não encontro as APIs, se eu não encontro aqueles serviços, eu posso criar ele mais de uma vez, então eu posso ter retrabalho, quando na verdade a ideia é a gente reaproveitar, é integrar, é ganhar produtividade com isso. Então, esse serviço, ele vai ajudar a gente nessa necessidade, né? Ele também ainda está em preview. E o que ele ajuda a gente? Então, você vai conseguir tanto ter acesso a aplicações serverless que a comunidade, as pessoas já publicaram no Serverless Application Repository, mas você também consegue criar os seus. Como que você faz isso? Usando o Serverless Application Model SAM. Então, ele é uma maneira de você definir os recursos que vão estar envolvidos ali na criação desse serviço, e você também pode integrar o Serverless Application Repository com o GitHub para ele já ter o código-fonte também. Então, você pode usar o Code Pipeline até para integrar um com o outro. Então, fiz uma atualização no GitHub já também atualizar o Serverless Application Repository. Então, ele vai ajudar você na descoberta, em encontrar esses serviços, em reaproveitá-los, em manter esse repositório atualizado com seu código, com os recursos que precisam ser criados através do SAM e compartilhar ou com seu time ou com a comunidade. Então, para quem está trabalhando com serverless, é um serviço bem bacana. Legal. Entrando agora num outro tópico a respeito de bancos de dados, a gente teve atualizações bem importantes sobre esse tema. O primeiro é o Amazon Netune. O Amazon Netune, ele é um banco de dados baseado em grafos. Ele é interessante para você criar e navegar por relacionamentos com baixa latência num ambiente gerenciado, já altamente disponível. Então, no banco de dados relacional, para você criar, né, esses relacionamentos em vários níveis, com várias entidades, você precisaria de múltiplos joins e queries, e de repente até queries aninhadas, para cumprir um objetivo semelhante. Conforme isso escala, a performance pode não ficar tão boa. Então, o Amazon Netune, ele é altamente disponível, ele já vai ter réplicas, point time recovery, backup para o S3, replicação entre as Zs, e vai suportar também criptografia em trânsito e em descanso. Ele também está em preview por enquanto. Ele é totalmente gerenciado, então você não vai precisar se preocupar com a infraestrutura do banco de dados, com o provisionamento do hardware, patch, essas coisas. E ele vai permitir que você foque no seu caso de uso relacionado a grafos. Uma coisa que é importante destacar, não só sobre o Netune, mas como toda
todas, né, todos os serviços de banco de dados na AWS, é que no ambiente tradicional era bastante comum a gente usar o banco relacional como a bala de prata. Então, ele acabava atendendo ali uma diversidade grande de casos de uso, como eu tenho que viabilizar a infra, eu tenho que viabilizar ele desde o zero, normalmente a gente acabava colocando toda a carga para cima do banco relacional, isso era bem comum. Dentro do ambiente da AWS, a gente tem uma diversidade de opções que fazem com que a gente possa pensar não mais em servidores, mas sim em serviços. Então, qual abordagem de banco de dados é melhor para cada cenário? Então, eu tenho lá o Netune, que é um banco de dados baseado em grafo, a gente tem o Redshift, que é um banco de dados para o mundo de BI e Data Warehouse, o RDS, que é um relacional tradicional com as engines conhecidas aí, o Oracle, o SQL, o MySQL, enfim. E cada um deles é bom e adequado e performático para um cenário. Então, num ambiente, por exemplo, de redes sociais em que, ou grafos de conhecimento, ou ferramentas de recomendação, como a gente está mostrando aqui no slide, em que o foco são os relacionamentos, então os relacionamentos são a parte forte, eu vou criar grafos, eu vou criar relações, então eu vou ver ali tudo que está referente a um usuário numa rede social, com quem ele se conecta, o que ele gosta, para tirar conhecimento disso. Eu gosto muito desse exemplo aqui do grafo de conhecimento, que o Bob, ele está interessado na Mona Lisa, a Mona Lisa está no Louvre, o Louvre está em Paris, então o que disso eu posso utilizar de conhecimento para ajudar o Bob, para trazer novas informações que possam ser relevantes para ele. Então isso, o Amazon Netune é uma ferramenta, um serviço recomendado para isso. Mas eu não preciso escolher só um banco de dados. Eu vou botar tudo no banco de dados baseado em grafos, eu vou botar tudo no banco de dados NoSQL, que é o DynamoDB. Não, eu posso colocar cada feature no lugar que ele é mais adequado. Isso porque você tem condições de ter já nessa prateleira ali de opções de banco de dados, pagar conforme o uso, pagar conforme a escala que você tem e usar cada coisa para aquilo que ele é melhor, mais performático, mais interessante. Então, nesse contexto, além dos bancos que a gente já tinha, o relacional, NoSQL, o Columnar, que é o Redshift, e agora a gente tem o Netune, que é baseado em grafos. Uma outra atualização importante para quem já utilizava até o Amazon DynamoDB, o DynamoDB é nosso banco de dados NoSQL totalmente gerenciado. Agora você tem condições de ter uma tabela do DynamoDB global. O que isso quer dizer? Antes eu instalava uma tabela do DynamoDB numa região, então, por exemplo, aqui na Virgínia, ele já cuidava para mim da alta disponibilidade dentro do escopo daquela região, então ele já replicava ali dentro de uma região em vários data centers para me dar essa disponibilidade, mas agora eu tenho condições de dizer que uma tabela ela vai ter réplicas em várias regiões e o DynamoDB vai me ajudar a gerenciar isso. Então, vai me ajudar a gerenciar updates que eu faça nessas tabelas, a sincronização de uma com a outra. Antes, você até conseguia fazer isso por si só, então se você usasse lá o DynamoDB com strings, você conseguia criar uma réplica e tudo mais, mas agora isso já vem de uma maneira bem mais simples e gerenciada pelo DynamoDB para que você tenha resiliência num escopo multi-região para as tabelas do DynamoDB. Outra coisa importante que veio para o Dynamo, que era uma feature bastante esperada, é a feature de backup. Então, agora você consegue fazer backup sob demanda, como se fossem snapshots, assim como a gente faz snapshots dos volumes EBS, né, dos volumes SSD, você também consegue fazer das tabelas do DynamoDB e recriar novas tabelas a partir desses snapshots que você tira da sua tabela do Dynamo. E é legal que ele não vai impactar na performance da tabela principal. Então, você pode aí agora se aproveitar dos backups do DynamoDB. Nesse momento, ele está disponível nas regiões de Virgínia, Ohio, Oregon e Irlanda. E aí, convido vocês também a ficar ligados aí no What's New para ver features que vão sair em breve, né? Vão sair futuramente, como o Point Time Restore, para você se proteger aí contra dados corrompidos e etc. Então, DynamoDB teve essas duas atualizações bem importantes.
No escopo do banco de dados relacional, a gente tem o Amazon Aurora para MySQL. O que é o Amazon Aurora para MySQL? Ele é um banco relacional baseado no MySQL, então para quem trabalha com as queries e administra o banco, ele é um MySQL. Só que a arquitetura do Aurora ela é específica, então ele já tem uma série de otimizações com relação ao MySQL no próprio RDS ali de maneira tradicional. Então, agora, o Amazon Aurora para MySQL, ele ganhou aqui algumas coisas interessantes. A primeira coisa muito legal é o Amazon Aurora Serverless para o MySQL, ou seja, eu não preciso mais me preocupar com as máquinas, com colocar lá o tamanho das instâncias que eu quero. Eu vou pagar esse Amazon Aurora Serverless conforme o uso. Então, ele vai ter uma unidade que se chama Aurora Capacity Unit, que tem aproximadamente aí 2 GB de memória, com capacidade de CPU correspondente às instâncias standard do RDS Aurora tradicional. E aí você especifica o mínimo e o máximo de capacidade de Aurora, né, serverless, que você vai alocar, para que ele escale de maneira automática e você também pague aí conforme o uso. Então, a quantidade de storage também e de IOs por segundo que você vai consumir e pagar vão ser aqueles efetivamente utilizados. Então, ele vai diminuir aí a necessidade de você ficar provisionando o banco RDS, né, o banco relacional. Outra feature bem legal, essas duas coisas do Aurora, eles ainda estão em preview, mas outra feature muito legal do Aurora é a capacidade dele agora ser multi-master. Antes, o Aurora, você poderia ter uma instância master principal e várias instâncias de leitura, inclusive em outras regiões. Agora, você tem a possibilidade de ter várias instâncias master, né, dentro do ambiente do Aurora. Então, como mostra aqui o desenho, eu posso ter 3 instâncias master para escrita e leitura em várias AZs. Então, isso aumenta ainda mais a disponibilidade, a tolerância à falha e facilita a escalabilidade também do banco de dados relacional, porque ele vai me permitir agora, com o Aurora, escalar na horizontal. Beleza. Entrando num próximo tópico aqui a respeito de ferramentas para o desenvolvedor, uma ferramenta que foi disponibilizada agora é o AWS Cloud9, que é uma IDE. O Cloud9, ele é uma ideia de desenvolvimento que vai permitir você escrever facilmente, executar, debugar o código usando o browser. Então, com o Cloud9, você entra no console da Amazon, cria um ambiente de desenvolvimento em alguns minutos, então você vai solicitar lá a criação do ambiente do Cloud9, ele vai subir, vai disponibilizar para você o Cloud9, e ele já vem com alguns ambientes pré-montados, sem a necessidade de você ficar instalando a IDE, ou plugins, ou SDKs, ele já vem ali prontinho. E ele vai suportar ali mais de 40 linguagens de programação e se integrar com o CodeStar. Então, o CodeStar te ajuda a integrar com as ferramentas ali do ciclo de vida de desenvolvimento. Então, se você criou um pipeline de entrega ali, de desenvolvimento, você pode integrar com o Cloud9. Para você desenvolver também no ambiente serverless é bem legal. Então, convido vocês a trabalhar com o Cloud9. Para o desenvolvedor é muito interessante, porque ele é um ambiente ali já pronto, compartilhado, e se você tiver novos desenvolvedores, você pode criar esse ambiente já facilmente, né, instalável, porque ele já está prontinho, você sobe ali o Cloud9 e começa a utilizar. Então, ele é uma IDE da AWS, que você acessa ali via o console, totalmente via browser. Então, já tem bastante coisa legal no Cloud9. Entrando um pouquinho no mundo de internet das coisas, a gente teve alguns updates bem importantes. Então, o primeiro é o IoT Device Management. O IoT Device Management, ele vem para tornar mais fácil a integração, a organização, a monitoração e o gerenciamento dos dispositivos de IoT em grande escala. Então, ele vai permitir que você registre serviços de maneira individual ou em lote, gerenciar permissões para esses dispositivos, e você vai conseguir organizar em grupos, monitorar, resolver questões e, de repente, problemas com esses dispositivos que estão ali todos organizados no Device Management, e enviar também atualizações remotamente.
ele vai te ajudar a escalar essas frotas de dispositivo, reduzir os custos e o esforço que está embutido na gestão de um ambiente como esse, que é um ambiente bem complexo, né? Então, um caso de uso, por exemplo, interessante é no momento que você precisa liberar um update, um patch, um acerto, você tem tudo já ali mapeado no Device Management para facilitar a sua gestão. Outra coisa importante é o AWS IoT Analytics. É interessante o AWS IoT Analytics porque num ambiente como esse, ele é complexo, ele tem muitos dispositivos e eles vão crescendo, né? À medida que você usa, que você vai amadurecendo, cada vez mais dispositivos vão entrando. Então, quando você vai ingerir ali milhões de mensagens nos dispositivos, dificilmente essas informações são altamente estruturadas e, né, redondas e certinhas. Então, as ferramentas típicas de análise de dados podem ter uma dificuldade ali não só para lidar com isso, como para escalar também. Então, nesse cenário aqui, você, por exemplo, se você tiver um cenário de uma vinícola, que você tem várias vinhas ali, nessa primeira etapa você vai coletar os dados que vêm, por exemplo, de sensores, de umidade daquele ambiente. Só que se você só se basear na informação de umidade, então você coletou, processou, viu ali que você precisa irrigar aquelas vinhas, o que vai acontecer? Você pode estar ignorando o fato de que daqui tantas horas vai chover também naquele ambiente, e aí você exagerou na irrigação. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você está recebendo os dados, processando, e aí você também pode querer cruzar esses dados com dados da meteorologia, por exemplo. Então, para você conseguir ter uma visão, né, desse conjunto de dados que está chegando, o IoT Analytics, ele é gerenciado e ele vai te ajudar a coletar, enriquecer, armazenar os dados que você está coletando no ambiente de IoT. Então, nesse meu exemplo, eu poderia estar recebendo os dados de sensores e, de repente, acionando informações da meteorologia, cruzando e já tomando decisões ali sobre o que eu vou fazer ou não com esse enriquecimento de dados. Então, você pode usar ele para prever situações, prever falhas em máquinas, por exemplo. Então, é um serviço bem relevante e bem interessante. Então, o principal benefício dele vai ser ajudar, né, os clientes a lidar com essa quantidade imensa de dados que a gente captura dos dispositivos, dos devices no mundo de IoT, e obter informações para melhorar a sua operação, melhorar a experiência do cliente, rodar algoritmos de inteligência artificial, coisas que tornem o nosso ambiente mais produtivo. Outro serviço legal é o AWS IoT OneClick. Assim como eu falei do Sumerian, né, que tem assuntos que podem não ser de domínio, né, de uma empresa, podem levar um tempo, a curva de aprendizagem pode ser longa, no mundo de IoT pode acontecer a mesma coisa, assim como a gente falou lá com o Sumerian. Então, assim, ainda que as aplicações sejam simples, pode ser que você não possua o skill para desenvolver uma aplicação de IoT. Então, onde entra o OneClick nisso? Você pode usar esse serviço para criar aplicações que são disparadas por alguns devices comuns. Então, por exemplo, para disparar uma função lambda, de uma maneira simples, com alguns cliques que já montem esse ambiente para você. Então, como está mostrando no desenho aqui da tela, você escolhe o device, você já ali numa espécie de um wizard, né? Você pode associar uma função lambda e já fazer a entrega dessa aplicação em poucos cliques. Então, desculpe, pulei sem querer aqui. Então, o OneClick, ele ajuda você a acelerar o desenvolvimento de uma aplicação de IoT se você não tem tantos skills ainda para construir isso. Então, alguns devices que são suportados aqui, por exemplo, o AWS IoT Button é suportado. Então, você já pode fazer todo o fluxo ali de configuração, criação da função, colocar seu código lá dentro de uma maneira simples e fácil e começar a utilizar o ambiente de IoT na AWS. Então, por exemplo, eu quero que ao clicar um botão num ambiente de um hotel, por exemplo, seja acionado o serviço de quarto ou algum alerta de manutenção. Estou no ambiente industrial, quando a máquina tiver um problema, eu não quero que o operador saia da máquina, ele clica no botão, já abre um chamado, já aciona alguém. Então, para
tornar essas tarefas simples, veio o IoT One Click. Por enquanto, ele está em preview. E ele suporta 2 devices, um da AT&T e o IoT Button da AWS. Outra novidade é o Amazon FreeRTOS. Esse cara é um sistema operacional que é baseado no sistema Open, né, o FreeRTOS de mercado, e ele é um sistema operacional para microcontroladores, open source. A AWS pegou esse sistema operacional, já agregou ali algumas questões de segurança, algumas funcionalidades para facilitar o uso, e você pode usar essa versão da AWS para viabilizar os seus devices e integrar mais facilmente com serviços de IoT. No mundo de IoT, outra novidade bem legal foi o Greengrass, que já existia, o AWS Greengrass, mas com Machine Learning, a inferência de Machine Learning embarcada. O que é o Greengrass? O Greengrass roda nas bordas, diretamente no dispositivo. Então, o que você faz? Você desenvolve uma função Lambda na nuvem, mas você instala ali no Greengrass e você trabalha no dispositivo localmente. Então, esses dispositivos que você tem, eles executam funções lambdas, mantêm sincronismo dos dados de uma maneira legal, uma maneira que você consegue gerenciar na nuvem o código e distribuir ali via Greengrass, só que em momentos ele pode não estar conectado. Então, nesses momentos que ele não está conectado, então ali o Greengrass favorece que você execute essas funções localmente. Então, qual foi a novidade que veio? Perdão. Foi a possibilidade de você criar algoritmos de inteligência artificial com o SageMaker e instalar também, da mesma maneira que você faz hoje com Greengrass, com Lambda, também com esses algoritmos de inferência de inteligência artificial. Então, você constrói o modelo, você executa a inferência, aplicando novos dados, treinando para fazer o que você precisa. E aí, no momento que você vai criar a execução dessas inferências, que é uma parte mais leve do que o treinamento, você instala no Greengrass e ele pode executar localmente. Então, imagina que você está num ambiente, sei lá, de mina, um ambiente com conectividade difícil, o Greengrass pode ajudar vocês nesse momento e agora também com funcionalidades de machine learning. Perdão. Então, você pode, por exemplo, criar um modelo preditivo na nuvem que trabalhe com um ambiente de perfuração na terra, por exemplo, criar esse modelo, treinar, instalar no Greengrass e executar as inferências lá no subsolo via Greengrass, por exemplo, para prever algum desgaste de máquina, um desgaste da sonda, por exemplo. Então, o Greengrass Machine Learning é uma nova feature do Greengrass que já existia no ambiente da AWS. Já que a gente está falando de Machine Learning, né, a família de Machine Learning esse ano cresceu bastante, então vou mostrar algumas coisas aqui que vieram. Perdão. A primeira foi o Amazon SageMaker. Ele vai, de maneira fácil, permitir que a gente construa, treine e faça o deploy de modelos de machine learning. Então, ele vai ter dentro dele, de maneira serverless também, já gerenciada, notebooks que você pode criar. Tem alguns de exemplo, tem alguns prontos. Então, você quer criar um notebook para interagir com serviços de inteligência artificial, com o MXNet, por exemplo, você pode usar o SageMaker para criar, gerenciar esses notebooks, executar, fazer seus testes e também para gerar o endpoint para depois você consumir aquele conhecimento, aquelas inferências, por exemplo. Então, o SageMaker é bem interessante para cientistas de dados, para o pessoal do mundo de inteligência artificial, que quer, de uma maneira simples, executar ali seus notebooks e focar naquilo que eles conhecem. Então, focar ali nos algoritmos de inteligência artificial, em usar os frameworks que existem, como o MXNet, por exemplo. O SageMaker vai ajudar vocês a não ter que se preocupar com a infraestrutura para realizar isso. Então, ele já permite que vocês criem esses modelos, treinem, executem posteriormente. E, no final, cria um endpoint para execução disso. Outro serviço novo, que é um dos serviços físicos, né, a gente pode dizer, é o AWS Deep Lens, que ele vai permitir que, é uma câmerazinha, né, que ele vai permitir que você execute modelos de Deep Learning localmente nessa câmera, para analisar as imagens e tomar ações diante daquilo que você vê. Então, você pode criar modelos treinados, por exemplo, com o SageMaker, enviar para o Deep Lens, assim como a gente viu ali no Greengrass,
E aí o Deep Lens pode fazer, por exemplo, o streaming de vídeo integrado com o Kinesis Video Streams, que a gente viu logo no comecinho, aplicar uma análise usando o serviço, por exemplo, o Amazon Recognition, para já identificar essas imagens que estão chegando, extrair conhecimento dele. Então, o Deep Lens, ele se integra com os serviços da AWS, com IoT, S3 e esses serviços todos, para juntar nesse device de captura de vídeo com os serviços da AWS. Outra coisa legal que o Deep Lens vai ajudar, ele já tem alguns projetos de exemplo. Então, você pode, de um jeito bem fácil ali, criar esse ambiente mesmo ainda que você esteja aprendendo. Então, ele tem ali uns exemplos que eu trouxe aqui de projetos que ele já tem, de detecção de objetos, um modelo para detectar se é um gato ou um cachorro, um para detectar de faces de pessoas, reconhecimento de ações, mais de 30, né, tipos de ações, como escovar os dentes, passar batom, tocar violão. Tem um que é legal, que é esse último, ele transfere o estilo de uma imagem para uma sequência de vídeo que está chegando, então é como se ele reformatasse, né, o vídeo para esse estilo de imagem. Então isso já vai ajudar vocês a ter um device, criar uma experiência, de repente criar um caso de uso de maneira mais fácil com os algoritmos prontos. Mas você também pode criar os seus. Outro serviço na suíte de Machine Learning é o Amazon Comprehend. O Amazon Comprehend, ele é um serviço que usa processamento de linguagem natural para a compreensão dos textos. Então, você pode analisar textos pensando em extrair os sentimentos, qual foi a intenção diante daquele texto. Então, por exemplo, eu quero ver qual é o sentimento dos consumidores diante do meu produto, diante da minha marca nas redes sociais. Então, eu quero monitorar ali conversas que estão acontecendo online para ver qual foi a repercussão de uma propaganda que eu liberei, coisas do gênero. E ele reduz drasticamente o esforço necessário para você criar um ambiente desse. Aliás, esses serviços de machine learning, eles vêm muito também para apoiar que a gente construa casos de uso, ainda que a gente não tenha ou não seja um grande especialista em machine learning. Porque serviços como o Amazon Comprehend e alguns outros que eu vou mostrar aqui para vocês, como o Recognition, que é para imagem e vídeo, ele já criou, né, todo o arcabouço de inteligência artificial, e eu tenho que aprender a usá-lo da melhor maneira. Então, eu vou aprender a fazer as chamadas de API, eu vou ser cobrado pelo que eu consumi, e eu não necessariamente preciso viabilizar do zero e ser um grande especialista em inteligência artificial. Então, dentro do mundo de inteligência artificial, a gente tem desde as imagens de deep learning, que os especialistas de machine learning podem criar modelos, o SageMaker, por exemplo, também para os especialistas, para os cientistas de dados, mas também serviços de uso final para criar rápido e fácil os seus casos de uso. O Comprehend é um deles. Então, o que você faz aqui? Você faz o input de textos no Comprehend, ele faz a análise desse texto, extrai entidades, frases, a linguagem, extrai um conjunto de conhecimento sobre esse texto, para você poder analisar o que está sendo dito e tomar ações e monitorar em cima disso. Então, o Comprehend se baseia em texto e faz a análise desse texto usando processamento de linguagem natural. Por enquanto, o Comprehend tem inglês e espanhol como línguas suportadas. Outro serviço que era muito aguardado é o Amazon Recognition Video. O Amazon Recognition já existia para análise de imagens, então o que você podia fazer na análise de imagens? Comparação facial, análise facial, você poderia fazer análise de conteúdo impróprio, então ele tem um algoritmo para isso, celebridades, enfim. Agora você tem a possibilidade de trabalhar com esses algoritmos, mas com uma entrada de vídeo. Então, pensando em empilhar os serviços que a gente viu até agora, você pode capturar o vídeo com Deep Lens, enviar esses vídeos para o Kinesis Video Streams e fazer análises, extrair conhecimento desse vídeo usando o Recognition Video. Eu quero saber a análise facial. Na análise facial, além de aspectos físicos, ele traz também um pouco de sentimento, ele está sorrindo, se ele aparenta estar feliz, coisas do tipo. Então, você pode integrar esses 3 serviços gerenciados de uma maneira fácil para criar um caso de uso aí de reconhecimento de imagens a partir de vídeos.
Uma feature que entrou também tanto para o recognition de imagem quanto de vídeo foi o reconhecimento de texto em imagem. Ele não é simplesmente um OCR, né? Ele consegue ali um pouco mais. Então, ele tira aí o texto que ele está vendo e coloca ali uma porcentagem de confiança, né, em cima desse texto que ele está extraindo das imagens. Isso é uma feature nova, tanto para a imagem quanto para o vídeo. Outro serviço novo que ainda está em preview é o Amazon Translate, é o tradutor. Então, no Amazon Translate, durante o preview, ele tem suporte a 6 idiomas, traduzindo do inglês para esses idiomas e desses idiomas para o inglês. Então, quais são os idiomas suportados nesse momento? O inglês, né, claro, árabe, o chinês simplificado, francês, alemão, espanhol e português. Então, nesse momento do preview é o que ele tem. Assim como eu falei para os outros, você pode se candidatar ao preview do Amazon Translate. Outro serviço novo é o Amazon Transcribe. Ele é um serviço de fala para texto, então speech to text. O Transcribe, como ele é speech to text, você pode pensar em associar com aqueles serviços que a gente viu anteriormente. Então, eu tenho ali, por exemplo, gravações que eu estou fazendo de atendimentos, por exemplo, eu posso usar o Transcribe para extrair esses textos, usar o Comprehend a partir desse texto para extrair o sentimento, o Translate para fazer a tradução. Então, eu posso usar esses serviços em conjunto. Ele também, por enquanto, está em preview, o Amazon Translate, e aí, então, ele vai... desculpa, o Amazon Transcribe, ele também, por enquanto, está em preview. Bom, entrando agora num ponto mais de ferramentas de gerenciamento dos seus recursos da AWS, teve um update interessante, que é o AWS Systems Manager. Antes, algumas pessoas já trabalhavam, já conheciam o EC2 System Manager. O EC2 System Manager agora ele foi embarcado, né, no Systems Manager. Ele amplia um pouco o que a gente fazia com o EC2 System Manager. Então, além do que a gente já conseguia executar scripts shell remotamente, fazer a gestão ali de patches e updates das suas instâncias, o System Manager agora ele ajuda você a agrupar os recursos e ele integra com as tags que você criou nesses recursos. Então, por isso é importante você criar uma estratégia de tags para descrever seus ambientes, descrever seus recursos. Lá no System Manager, você pode usar essas tags para agrupar esses recursos e para gerar ali uma governança do seu ambiente, visualizar o que você tem e tomar uma ação usando aquelas features que já até existiam no EC2 System Manager. Então, isso aqui foi um upgrade, né, no EC2 System Manager, que além das funções que ele tinha, agora ele tem umas a mais para a gestão dos seus recursos dentro do ambiente da AWS, para você governar o ambiente. Dentro de um pilar aqui de serviço de mídia, antes a gente tinha o Amazon Elastic Transcoder. Agora, vários serviços gerenciados foram inseridos, e são serviços que vêm a partir da Elemental. Então, em 2015, a Amazon adquiriu a Elemental, e eles são pioneiros, né, em processamento de vídeo e entrega para múltiplos dispositivos finais. Então, eu quero entregar para TV, tablets, celulares, então eu preciso receber, converter, fazer uma série de coisas. Então, agora a gente tem uma série de serviços aqui relacionados à mídia. Então, para você armazenar, para você distribuir, para você converter, fazer a entrega desses vídeos e fazer a gestão deles. Agora a gente tem aqui uma família de serviços gerenciados a partir dessas ferramentas da Elemental. Então, vocês podem ter mais informações também na documentação sobre eles e criar seus casos de uso referentes à mídia e distribuição desse conteúdo, conversão e etc. Entrando numa parte aqui mais de infraestrutura, a gente teve uns updates bem legais com relação a redes e entrega de conteúdo. O primeiro, que é bem interessante, é o AWS Private Link. Antigamente não, até pouco tempo atrás, vocês já deviam
trabalhar e conhecer os endpoints. Então, o que são os endpoints? A gente tinha um endpoint para o S3, a gente tinha endpoint para o DynamoDB. Eles são componentes que você acopla na sua VPC e eles te dão a possibilidade de atingir os endpoints públicos, como no caso o S3 e o DynamoDB, via infraestrutura da Amazon, via sua VPC. Agora, você pode fazer uma coisa semelhante com seus próprios serviços. Você pode disponibilizar um endpoint para uma aplicação de terceiros ou para um serviço seu, que você queira integrar com outras VPCs ou até com outras contas. Então, o que você faz aqui? Você cria um endpoint, associa ele com o Network Load Balancer e expõe esse serviço que você quer disponibilizar via endpoint específico. Então, não preciso criar um peering entre as duas VPCs inteiras para disponibilizar um serviço. Então, agora eu crio o meu endpoint customizado. Então, foi uma feature bem importante no mundo de redes na AWS. Uma coisa que eu não coloquei o slide aqui, mas acho que vale a pena ressaltar, dentro desse ambiente de redes e conectividade, é a possibilidade agora de você ter o Direct Connect Gateway. Então, antigamente você fechava o Direct Connect contra um ponto numa região específica. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se eu quisesse fazer uma conectividade privada via uma fibra, né, que eu contrato, eu usaria o Direct Connect com um ponto de Direct Connect no Brasil e só atingiria São Paulo, certo? Com o Direct Connect Gateway, você tem a possibilidade de fechar um Direct Connect com um ponto no mundo e atingir outras regiões. Então, o Direct Connect Gateway também não foi bem no reInvent, foi um pouco antes, mas vale a pena dar uma olhada nele também. Em segurança e conformidade e gestão, teve um serviço muito interessante que foi disponibilizado, que é o GuardDuty. O GuardDuty, ele ajuda vocês a conhecer a conta e a conhecer o uso dos serviços que vocês estão fazendo. Uma coisa que é importante no mundo de segurança é você conhecer o perfil de comportamento da aplicação, do usuário, do que está acontecendo. Então, é nessa linha que o GuardDuty vem. Ele ajuda vocês a usar logs que existem na conta, por exemplo, do CloudTrail, o VPC Flow Logs, os DNS Logs, para entender se tem algum comportamento atípico acontecendo. Então, ele nos ajuda a monitorar a conta contra algum uso malicioso. Então, nessa linha, o GuardDuty ajuda a gente, por exemplo, ver se por algum acaso alguém deixou uma instância C2 desprotegida e alguém está usando para minerar Bitcoin, por exemplo. É uma das regras que o GuardDuty consegue pegar. Então, ele procura alguns comportamentos maliciosos e te alerta. O GuardDuty, 3, 4 cliques você habilita, porque ele já vai se basear em ferramentas que você já ligou, por exemplo, o CloudTrail. É nisso que ele vai se basear. Então, ele vai detectar, sinais de comprometimento da sua conta, por exemplo, acesso a recursos da AWS de localizações geográficas incomuns, em um momento que não é usual. Então, ele sabe que naquele momento não é usual e tem ali algum comportamento esquisito acontecendo. Então, dado que você habilitou o CloudTrail em todas as regiões e ele já está ali gerando esses logs, o GuardDuty já vai te ajudar a analisar isso sem precisar de grande esforço. Então, para as contas da AWS, por exemplo, ele vai verificar chamadas de APIs incomuns, tentativas de disfarçar a atividade da conta, desabilitar registro de log do CloudTrail, ou snapshots estranhos de um endereço IP que não é comum. E o GuardDuty é muito facinho de ligar, o custo dele é muito baixo versus o benefício que ele traz. Então, quem já usa o CloudTrail, quem já faz a gestão de logs, poucos cliques você habilita o GuardDuty e vai ter um conhecimento bem legal sobre o funcionamento da sua conta e possíveis comportamentos que fogem do padrão, que de repente você não viria, né, sozinho, e ele pode te alertar.
Aqui tem um exemplo de uma tela que é interessante para mostrar como que ele funciona. Então, você vai habilitar o GuardDuty, ele vai se integrar aí com os logs que você já tiver, né, também habilitado, como eu falei, do CloudTrail. A partir do momento que você habilita, ele vai começar a rastrear e gerar as descobertas que ele teve aqui. Por exemplo, nessa tela, ele fala que ele encontrou aqui uma instância suspeita com relação a Bitcoin, a mineração de Bitcoin, por exemplo. Você clica em cima e já vem o drill down da instância que pode ser o problema. Então, você tem condições de atuar aqui, consertar ela, ou terminar, ou dar o stop e resolver a situação. Então, ele já vai te dando o que ele encontrou e a possibilidade de reação a partir dele bem rápida. Entrando aqui nos nossos tópicos finais, no tópico de storage, a gente já tinha, né, o Amazon Simple Storage Service e o Amazon Glacier. Eles são storages de objetos. E nesses dois serviços, o que acontece? Você armazena os objetos lá. Se você usar eles de maneira pura, sozinha, para você ver o que tem dentro dos objetos, você precisa ir lá fazer um get do objeto, traz esse objeto e analisa os dados. A gente tem o Amazon Athena, por exemplo, que ele integra no S3 para você realizar queries em cima desses objetos. Então, isso já existia. Agora surgiu o Amazon S3 Select. O que é o Amazon S3 Select? Ele suporta agora, por enquanto, no preview CSV e JSON, né? Arquivo CSV e JSON com ou sem compressão gzip. E ele permite que a gente faça queries em cima dos dados dos objetos do S3 e também do Glacier, coisa que o Athena a gente fazia sobre o S3. Uma outra coisa é que o Select ele não substitui o Athena, ele está com um pouco em nível mais baixo. Então, o Athena em si também vai se aproveitar do S3 Select, porque ele traz para a gente uma performance até 400% mais rápida para as queries em cima dos dados que estão dentro dos objetos do S3. E como ele é otimizado e ele vai ajudar a gente a ter essas queries mais rápidas e mais enxutas, você também traz economia nos dados que ele está ali escaneando, que ele está lendo. Então, o Select vai integrar, né, com a Athena futuramente, com Redshift Spectrum, EMR, e até com soluções de parceiros também. Eles vão suportar o S3 Select, que ele é um componente que vai apoiar as ferramentas de leitura de queries em dados não estruturados, como, por exemplo, o Athena, que usa por trás o Presto, o EMR, que também pode realizar queries direto no bucket do S3. E o que é legal do S3 nesse cenário? Ele desacopla a camada de storage da sua camada de processamento. Então, quando você pega um Hadoop gerenciado, como é o caso do EMR, você pode crescer processamento sem exatamente crescer storage e vice-versa. Além disso, porque o Select até tinha o Athena, a gente já conseguia fazer queries em cima dele, agora a gente vai ser mais performático e mais barato com o Select por trás, mas o Select para Glacier, ele é uma novidade que vai trazer um ganho grande se a gente pensar no Data Lake, porque agora o nosso Amazon Glacier, que é o storage de objetos que congela mesmo, né, esses dados, ele é de baixo custo para armazenamento de longo prazo, para não só diminuir custos, mas atender também fins de compliance, você vai permitir realizar queries diretamente nos dados que estão armazenados lá no Glacier, então não preciso mais ir lá recuperar os dados, devolver, ler, para descobrir o que está acontecendo. Então, eu posso integrar o Glacier via S3 direto no meu Data Lake, realizar análises e trazer conjuntos de dados menores do que ter que trazer 100% dos objetos para você poder realizar as análises. Então, gente, é isso sobre o nosso overview. Foi bem rápido mesmo. A grande intenção era dar para vocês uma visão rápida sobre o que é, para que serve, onde usar cada serviço. A gente vai dar uma olhadinha aqui nas perguntas, então me dá aqui uns 3, 4 minutinhos para a gente olhar as perguntas que tenham e eu já volto dentro de alguns instantes.
Gente, eu selecionei algumas perguntas aqui para a gente responder. Tem várias perguntas sobre quando um serviço vai ser disponibilizado no Brasil, como Aurora, como EFS, alguns outros. Para explicar a vocês como é que isso funciona. Os serviços, normalmente, quando eles são lançados, eles saem já em algumas regiões, como, por exemplo, dos Estados Unidos. Alguns desses que eu falei, como o Translate, por exemplo, ele já tem português, alguns já tem no Brasil. Então, cada serviço, ele sai em uma ou mais regiões. Às vezes, um serviço novo já vem direto para São Paulo, como é o caso de alguns que foram lançados, às vezes não. O que acontece quando ele não vem para a região de São Paulo direto? A gente não tem, com muita antecedência, uma data para entregar para vocês, para falar, tal dia vai ter o Amazon Aurora, o RDS Aurora aqui no Brasil. O que a gente sugere é que um dos itens mais importantes que fazem com que um serviço venha para uma região que ele não existe é a demanda de cliente. A grande parte do roadmap da AWS, ele é baseado em demanda de cliente. Então, eu recomendo o seguinte, eu queria muito um serviço em São Paulo, eu queria fazer um teste, vocês procurarem os representantes da AWS, vocês fazerem contato com a gente, para indicar essa vontade de usar, essa necessidade, e para a gente conversar. Então, pode ser que um serviço nesse momento não esteja ainda disponível, mas o interesse de vocês permite com que a gente gere demanda e gere o interesse por esse serviço. Outras vezes, a gente analisa o caso de uso para ver, eu quero usar na região de São Paulo, qual é o motivo? Eu quero usar para fins por conta de compliance ou por conta de latência. Então, muitas vezes, a gente consegue, em conjunto com vocês, ver que maneiras que a gente consegue contornar essa situação. Então, não é porque a sua empresa está aqui no Brasil que necessariamente você precisa usar a região de São Paulo, você pode usar qualquer região do mundo. E essa infraestrutura global é um dos grandes benefícios de você usar a AWS. Então, procura a gente, a resposta mais prática, a gente não tem o roadmap datas de quando esses serviços vêm, mas procure a gente para demonstrar o interesse, para a gente conversar, para ver se existem alternativas de acordo com cada caso. Muita gente também perguntou dos materiais, se eles vão ser disponibilizados. Eles vão sim. A gente tem um canal no YouTube, que é o Amazon Web Services Latam. A gravação do webinar sai nesse canal e também depois vai ser enviado para vocês o link desse PowerPoint para vocês terem acesso ali às informações. Então, sim, vocês vão receber. Alguém perguntou, naquele caso da instância C2 Spot, se eu posso parar ou hibernar. Você pode hibernar, e aí ele entra em estado de hibernação e depois entra em estado de stop, ou você pode fazer o stop diretamente. Alguém perguntou sobre o S3 e o Glacier Select, se só suportaria JSON. Neste momento, no preview, vai suportar CSV e JSON, mas conforme ele for evoluindo, novos formatos podem ser adicionados a ele aí, mas por enquanto é JSON e CSV. Alguém perguntou sobre o Glacier, o que significa longo prazo no Glacier, 3, 10 anos. Quando você está falando do S3 e do Glacier, eles são histórias de objetos que você vai gerenciar e você vai gerenciar, inclusive, o expurgo. Então, eu botei lá 1 GB de dados, eu estou pagando por 1 GB. Eu vou escalando, eu vou só pagar exatamente pelo que eu consumo. Quando você está falando do Glacier, o objetivo dele é o congelamento mesmo, o arquivamento de longo prazo. Então, uma vez que você colocou dentro dele, ele tem inclusive umas políticas que chamam Vault Locks. Essas políticas, elas permitem com que você bloqueie o acesso, inclusive pelo dono, né, desse objeto, para atender um requisito de compliance. Então, por exemplo, esse dado fica congelado por X anos e ninguém pode mexer. Você pode, inclusive, fazer esses bloqueios. Então, quem define o prazo de retenção desses objetos é quem está administrando o Glacier e o S3. No S3, por exemplo, você tem Life Cycle Rules, em que você consegue
programar o expurgo automático, dizer, depois aqui de X tempo, deleta automaticamente que eu não preciso mais desses logs, ou depois de 90 dias, armazena direto no Glacier, porque eu quero diminuir custo e congelar esses objetos. Então, o S3 e o Glacier vão te dar um poder gigantesco para você gerenciar exatamente o que é longo prazo para você, quais são as suas políticas, como que você vai assegurar, né, o uso desses dados. Interessante também, teve um serviço que não é muito antigo, que é o Amazon Mace, ele trabalha também em conjunto com o S3, para você analisar os dados que estão ali no S3, à procura, por exemplo, de repente, alguma informação sensível que está ali no seu data lake que não devia estar. Então, é bem interessante também vocês darem uma olhada nisso com relação ao Glaze, ao S3 com o Mace. Alguém perguntou sobre S3 em uma aplicação Java. Eu tenho um volume grande de dados ali armazenados e eu queria um meio de storage durável e bacana. O S3 pode ser usado sim. Para Java existem as SDKs da Amazon para você interagir com o S3. E vale lembrar que o S3 é um storage de objetos que você já tem ele no escopo de região, ele é replicado. E o S3 tem uma camada HTTP para você interagir com ele. Então, se você estiver falando de dados estáticos que você armazena hoje, de repente, no volume SSD local, você pode reposicionar isso para o S3 e distribuir diretamente por ele. Então, se eu tiver vídeo, se eu tiver imagem, se eu tiver conteúdo estático, a minha aplicação Java não precisa ir lá no S3, baixar para o local e distribuir. Você pode distribuir o endpoint diretamente e que vai apontar para o seu S3. Dessa maneira, você diminui a necessidade de volume EBS SSD, que você possa estar usando ali nas suas máquinas para a aplicação Java. Você usa o S3, que já é distribuído, altamente disponível, e diretamente ele pode ser acessado. Então, isso aumenta não só a resiliência, como também te ajuda em questão de custo, nesse ambiente com um volume grande aí de objetos estáticos. Alguém também perguntou sobre treinamento, né? Como é que eu posso aprender sobre essas coisas todas? Tem diversos recursos, né? O primeiro, a própria documentação tem alguns tutoriais que você pode executar na sua conta, então, de acordo com o serviço que você tem interesse. A gente tem a página aws.amazon.com/training. Nessa página, você vai encontrar vídeos, algumas coisas sobre serviços, laboratórios autoguiados. Esses laboratórios autoguiados, alguns são gratuitos, alguns são pagos. E você pode ali brincar e testar por si mesmo. Nessa página de training, também existem alguns treinamentos online gratuitos. Tem um de segurança, um de Big Data, um de funções dentro do ambiente de nuvem, né? Funções mesmo, papéis, né, de atuação. E isso até os treinamentos oficiais presenciais. Nessa mesma página, vocês vão ter acesso à grade de treinamentos. Então, ali tem treinamentos que a gente chama introdutórios, né, que são os de um dia, os essentials, tem treinamentos de 3 dias, de acordo com o seu perfil, desenvolvedor, operações de sistemas, arquitetura, os avançados, DevOps, por exemplo, Big Data, Networking, é um outro jeito. Existe também um parceiro, não é da AWS, mas é um portal bem legal, que é o Cloud Guru. O Cloud Guru, ele vai te dar treinamentos online e alguns assuntos específicos, então eu quero saber sobre um serviço, sobre um conjunto deles, etc. Ele também tem recursos. O YouTube da Amazon é uma fonte legal também, que vocês têm, e também os eventos da Amazon. A gente tem o Summit em São Paulo, que acontece anualmente, é um evento de um dia gratuito. Existe o Reinvent, inclusive, você acessa os vídeos do ano passado via YouTube da AWS, então vocês têm esses recursos para conseguir aprender. Lembrando que o ambiente da AWS é um ambiente self-service, a partir do momento que você cria a sua conta, você pode sair usando. Outra dica que eu dou é você acessar a página sobre Free Tier na AWS. Então, se você quer aprender, quer testar os serviços, você pode ir lá ver quais têm uma camada de uso gratuito, fazer seus testes e também aprender. Já falando sobre esse assunto, uma outra pessoa perguntou
se existe alguma instância EC2 mais menorzinha que eu posso usar para sempre de maneira gratuita. EC2, você pode usar uma T2 Micro, com 750 horas gratuitas no mês durante um ano. Depois de um ano, essa free tier, ela expira. Porém, tem outros serviços de computação com free tiers que não expiram depois de um ano, como é o caso de Lambda. Então, se você estiver querendo EC2 para fazer testes de microserviços, para executar suas funções, você pode pensar em usar Lambda, que ela tem uma free tier que renova mensalmente e que não expira depois de um ano. Então, também a respeito disso, cada serviço você pode achar qual é o tempo, se tem uma feature que expira, se não expira, qual é a quantidade de uso que você pode fazer. Você pode fazer isso via essa página, né, awsamazon.com, você procura a página da Free Tier e vai ter as informações sobre todos os serviços. Legal, alguém perguntou se o Comprehend tem em português, por enquanto não, é inglês e espanhol. E alguém perguntou sobre Transcribe com Alexa, se já tem integração. Dentro do ambiente da Alexa, existe uma página para desenvolvedores. A Alexa tem skills prontos, que, por exemplo, se integram com ferramentas, com coisas de mercado tipo Uber ou coisas já existentes, mas você também pode desenvolver o seu próprio skill dentro da Alexa. O que seria um skill? Você define quais vão ser os comandos de voz que vão acionar a Alexa. A partir do momento que você define isso, você pode atrelar uma função da AWS, uma função Lambda, e com uma função Lambda, você tem ali um código em que você pode criar o seu skill. Então, se eu quero usar um transcribe com Alexa, o que eu posso fazer? Posso acessar uma função Lambda, acessar o transcribe, fazer a operação que eu quero, tanto o transcribe, o translate e outros serviços da AWS, porque a partir do momento que você acessou a função Lambda, você usa as SDKs da AWS para atingir os outros serviços. A Alexa, no formato padrão, quando você abre o console ali de gestão dela, tudo que você está falando para ela, ela escreve. Você tem um log no seu console de gerenciamento. Mas se você quiser fazer mais coisas usando o Transcribe, eu sugiro skill customizado, Lambda, e aí você acessa todos os serviços da AWS. Bom, gente, então é isso. Vou responder uma última perguntinha aqui de alguém que perguntou se eu posso usar o S3 como storage em EC2. Não como um ponto de montagem, né? Como se fosse um storage
compartilhado, né? Dentro de EC2, você usa ou Elastic Block Store, que é um SSD que você apresenta, né, como uma unidade ali de storage dentro da EC2, ou o Elastic File System. O S3 não, você não apresenta como um disco, né, como uma unidade de storage para o S3. Muito obrigada, gente, pela participação aqui no webinar. A gente está disparando nesse momento uma pesquisa, então se vocês ainda puderem responder essa pesquisa, eu agradeço. Aí nos próximos dias vocês vão receber a apresentação, as informações, e também podem acompanhar o canal no YouTube para acessar a gravação do webinar. Muito obrigada, um bom dia, espero que vocês tenham gostado e que utilizem os serviços, façam os testes e realizem muita coisa bacana com esses serviços novos da AWS. Muito obrigada, gente!